Seguimos com a resolução de alguns exercícios que eu selecionei, alguns da edição nova, outros do nosso livro, e começamos por este. Então ele solicita aqui que você analise a estrutura e a partir disso determine cada força suportada pelos membros estruturais apresentados aí. Então eu tenho 3 estruturas aqui, as 3 são cabos, um deles faz 20 graus, outro 40 no sentido anti-horário, ou melhor, no sentido horário, e o terceiro cabo faz um ângulo de 90 graus. Então a partir disso nós temos 2 pontos para analisar, o ponto A e o ponto, ou melhor, o ponto B e o ponto D. Embora você possa analisar o ponto A e o ponto C, mas os principais pontos aqui são o B e o D. A partir do ponto D a gente consegue definir qual vai ser a força na estrutura acima, que é o cabo BD, e depois disso a gente consegue analisar todo o conjunto que é apresentado. Então, no ponto B, basicamente nós temos essa estrutura aqui. Então eu tenho o ponto, ou melhor, o ponto D. Então eu tenho aqui 200 libras, que é o peso dessa estrutura suportada, e a partir disso eu posso fazer o equilíbrio dessas forças aqui, somando elas em Y igual a 0. É muito lógico que o cabo BD ele vai suportar essa carga puxando ela para cima. Então eu vou ter uma força FBD apontando para cima menos os 200 libras que apontam para baixo, e isso vai ser igual a 0. Consequentemente, a força no cabo FBD vai ser o próprio 200. Como eu já comentei em algum momento anterior, isso é algo bastante intuitivo. Agora, quando nós vamos para a análise do ponto B, eu vou ter aqui 3 forças. Então, uma força com 20 graus, uma outra força com aproximadamente aqui 40 graus e uma terceira que vai estar no sentido vertical. Então, com isso eu tenho aqui um outro ponto, que é o ponto B. A partir disso, nós somamos essas forças. Então, somatório das forças em X, somatório das forças em Y. Os dois precisam ser iguais a 0. E eu vou formar aquele sistema básico com cada uma das forças. Então, observem que eu tenho aqui 3 forças. Uma força eu vou chamar de FBC, a outra eu vou chamar de FBA, e a outra eu posso chamar de FBD, mas esse FBD, na verdade, é o próprio peso. Uma outra forma mais comum de tratar isso, como são trações, são tensões, eu posso dizer que FBA vai ser a tensão BA, FBC vai ser a tensão BC e o FBD vai ser a tensão no cabo BD. Ou a tensão no cabo D, ou até mesmo o próprio peso. Então, a partir disso, nós montamos aqui aquelas 2 equações básicas, onde eu tenho a tensão em BC fazendo um ângulo de 20 graus. Então, TBC vezes cosseno de 20, porque está aqui dado na horizontal, então normalmente positivo. Depois a tensão em BA com cosseno de 40, mais negativo, porque aponta para a esquerda. E essas são as únicas forças que nós temos aqui em X. Em Y, não requer muito raciocínio, na verdade, é só você somar essas forças agora com a função trigonométrica trocada. Então, agora seno de 20, seno de 40, as duas são positivas que apontam para cima, e a única força que é negativa eu já tenho ela com o seu valor, que é a 200 libra-força. A partir disso eu tenho 2 equações, e eu vou numerar as duas. A equação 1 é mais simples, então eu posso escolher aqui na 1 uma das incógnitas para isolar e obter um valor em função da outra. Depois disso eu substituo na segunda equação e com isso eu tenho o valor. Uma outra opção seria multiplicar uma das equações, cada uma delas na verdade, ou por cosseno de 20 e seno de 20, ou por cosseno de 40 e seno de 40, somar as duas e eliminar
a incógnita e já obter um valor diretamente. Então, observem que se eu multiplicar em cima por seno de 40, embaixo por cosseno de 40, eu já vou automaticamente obter o valor de TBC. Essa é uma das opções. Então, eu vou seguir por outra via dessa vez. Eu vou fazer a substituição de TBA. Então eu vou isolar TBA aqui. Vou passar esse termo aqui para o outro lado. E depois disso eu vou obter o valor dele em função de BC. Então TBA vai ser igual a TBC vezes o cosseno de 20 graus e dividido pelo cosseno de 40. Então agora eu posso substituir esse valor na equação de baixo. Então aqui eu tenho TBA vou substituir esse TBA pelo valor que eu encontrei dele aqui. Vou deixar ele em roxo. Então observem o seguinte. Vou colocar ele aqui embaixo para ficar mais organizado. Com isso aqui, eu consigo agora obter o valor diretamente de TBC. Se eu passar o 200 para o outro lado, ele vai ficar positivo. E agora eu consigo somar TBC com o outro TBC. E aí, a partir disso, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso aqui por cosseno de 40, vai ficar seno de 20 vezes cosseno de 40, mais cosseno de 20 vezes seno de 40. E eu vou passar todo esse termo para o outro lado, dividindo, e o cosseno de 40 para o outro lado, multiplicando. Então, basicamente, isso vai ficar assim. TBC vai ser igual ao seno de 20 vezes cosseno de 40 mais cosseno de 20 vezes seno de 40 e em cima eu já tinha o 200 que eu vou multiplicar por cosseno de 40. Então, fazendo essa conta, nós vamos obter aqui que o TBC vai ser igual a 176,9 libra-força. Com isso, é só substituir esse valor de TBC em qualquer uma das duas equações. Então, substituindo aqui na primeira, eu vou ter 176,9 vezes cosseno de 20 dividido por cosseno de 40. Então, se eu substituir na primeira, eu vou colocar aqui embaixo de vermelho, isso vai ficar assim, 176,9 vezes cosseno de 20, dividido por cosseno de 40, e isso vai ser igual ao TBA. Então, fazendo essa conta, nós vamos obter 217, aproximadamente 217 libra-força. Então, esse é o primeiro. No segundo, nós temos aqui uma outra estrutura um pouco diferente e, na verdade, a solicitação é a mesma. Determine a força suportada por cada um dos membros apresentados, os membros estruturais, e ainda classifique como compressão e tração. Então, observem que, de novo, aqui eu tenho dois pontos para analisar, o ponto B e o ponto D, onde intuitivamente nós já sabemos qual é o valor que vai ser aplicado no cabo BD. Mas, para manter a regularidade, então nós vamos ver aqui que no ponto D eu tenho uma força que puxa ele para cima e outra que puxa para baixo. A força para baixo é a força peso, então 400 N. A força de cima é a força de tração no cabo, que eu vou chamar aqui de BD. E, logicamente, a força nesse cabo é o próprio 400.
para suportar. A partir disso, então, eu consigo montar o outro sistema, né? O outro diagrama de corpo livre, que basicamente é intuitivo a partir da imagem, onde eu tenho uma força apontando para baixo, outra apontando na direção da barra e outra apontando na direção do cabo. A partir disso, nós fazemos essa montagem aqui. Então, observem que dessa vez eu tenho basicamente as mesmas estruturas, mas eu não tenho os ângulos dados. Então, eu vou precisar fazer relações através das coordenadas, das proporções, na verdade, que são dadas aqui. Então, esse aqui é o ponto B. Eu vou ter aqui uma força de 400, que é a tração BC. Eu vou ter uma força BC, que eu não sei qual é, e uma força aqui BA, que eu também não sei qual é. A partir disso, nós vamos calcular quais são essas forças, se são de tração ou se são de compressão. De novo, então, nós montamos um sistema como esse apresentado ali em cima, onde eu tenho agora proporções. Então, observem que eu tenho dois triângulos, um triângulo 3, 4, 5 e um triângulo 5, 12, 13. Conforme nós vamos caminhando, nós vamos conhecendo mais esses triângulos, né? Tem alguns outros, tem o 9, 12, 15, se eu não me engano, e mais alguns outros. Enfim, de qualquer modo, você pode pegar a calculadora e descobrir qual é o triângulo. A partir disso, nós vemos que a força BC tem um sinal positivo para X, negativo para Y. A força BA é um sinal positivo para X e para Y. E a força BD ela só tem uma componente em Y. Percebam que, como nós não estamos fazendo na forma vetorial, não aparecem nesse momento aquelas forças em função dos unitários de JK, mas de qualquer modo eles estão embutidos aqui. Então, a partir disso, nós temos o seguinte: começando pela força BA, ela vai ter uma componente em X dada por 4 sobre 5 da força BA, e depois uma componente em Y dado por 3 sobre 5 dessa força BA também, onde 3 sobre 5 aqui representa o seno desse triângulo. Observem que eu posso representar esse mesmo triângulo aqui agora com 3, ou melhor, com 4, com 3 e com 5, onde o seno de θ aqui é o cateto oposto pela hipotenusa, então 3 sobre 5, e o cosseno é o 4 sobre 5. Então, essa é a relação que nós vamos fazer. No segundo termo, eu tenho aqui a força BC, que vai ser dada agora pelo triângulo 5, 12, 13. Então, ela é 12 sobre 13 para X e menos 5 sobre 12 para Y. Em X nós acabamos e em Y ainda tem a força de 400 igual a zero. Então, com isso, nós encerramos aqui a parte da montagem. Eu vou fazer um outro processo dessa vez, eu já vou passar o 400 para o outro lado e deixar ele isolado. É sempre a via mais fácil, porque a partir disso você fica só com a parte das incógnitas na esquerda. Então, fica muito mais visual para resolver essa situação. Então, de novo, nós temos duas opções. Ou nós isolamos um dos termos na equação de cima e depois substituímos na de baixo, geralmente é a opção que vocês preferem, ou nós resolvemos o sistema linear multiplicando em cima por um valor e embaixo por outro. O que eu vou fazer vai ser multiplicar em cima por 5, multiplicar embaixo por 12 e depois somar as duas. Com isso, nós vemos que os termos aqui de FBC vão ser eliminados, porque 5 vezes 12 dividido por 13 é FBC, menos 12 vezes 5 dividido por 12 vezes SBC, isso vai dar zero. Então, sobram apenas os termos relacionados a FBA. Então, eu tenho aqui 5 vezes 4 dividido por 12 FBA, mais 12 vezes 3 dividido por 5 FPA, igual
a 400 vezes 12. Tem alguns números aqui que a gente já pode resolver, né? Igual 5 vezes 4, 12 vezes 3 são contas fáceis, porém às vezes não é o melhor caminho. Se você for fazer isso sem calculadora, você vai precisar somar esse, embora tenha um número errado aqui, né? FBA dividido por 5. Isso. Então, alguns desses números você vai poder simplificar. Então, não é sempre que o caminho mais fácil é aquele que aparenta. Observem que, a partir disso, eu consigo resolver essa equação aqui embaixo, onde eu tenho as forças FBA somando com o mesmo denominador e eu passo para o outro lado dividindo. Bom, basicamente é isso. Aqui tem não é na verdade um erro, mas tem um fator que dificulta, muito comum, que geralmente as pessoas são tentadas a fazer, que é o seguinte: você tem aqui esses 5 vezes 4 dividido por 5, você pode simplificar os dois 5. Mas se você fizer isso, você não vai conseguir somar os dois diretamente. Você vai precisar de novo achar um denominador comum. O mais fácil a se fazer agora é multiplicar os dois lados da equação por 5. Porque com isso, basicamente, você vai ter a soma de 5 vezes 4 mais 12 vezes 3. Então, nós ficamos com o seguinte: do outro lado, 400 vezes 12 vezes 5, dividido por 5 vezes 4, mais 12 vezes 3. Fazendo essa divisão, nós temos aproximadamente 428 newtons para FBA. Então, a partir disso, é só substituir em uma das equações aí de cima para obter o valor de TBC. Ou melhor, de FBC no caso. Embora percebam que esse FBA é uma tração, né? Eu já vou até aproveitar, já vou colocar isso aqui, já que isso foi solicitado. E agora, para encontrar o FBC, eu vou substituir aqui. Então eu tenho o valor de FBA e eu sei que FBC vai ser menos 4 sobre 5 FBA dividido por 12 sobre 13, que na verdade aqui vai ficar 13 em cima, 12 embaixo, mas vou deixar nesse formato. Então, substituindo aqui o 428, vou copiar isso aqui. Então, eu vou substituir. Então, com isso, nós temos o seguinte: FBC vai ser 4 vezes 428 vezes 13 dividido por 5 vezes 12. Isso vai dar aproximadamente 371,4. E naturalmente, como o sinal é negativo, nós vemos que isso aqui é uma compressão. Então, segundo. No próximo, nós temos o seguinte: foi dado aqui que eu tenho esse corpo aí B. Esse corpo B tem, inclusive tem uma imagem dele aqui embaixo para a gente desenhar sobre ela.
Então vamos lá. Primeira característica é esse corpo B, ele tem uma massa de 9 kg. Sobre ele existe uma força A que atua em B, que ela é de 150 newtons. Estou usando os valores do sistema internacional. Se vocês olharem na imagem, vocês vão perceber que não são esses os valores dados. E a partir disso é solicitado determinar as reações no ponto C e D entre esse V formado aí. Então essa é a pergunta. A modelagem da pergunta é a seguinte: eu tenho aqui uma força de A em B. Essa força é vertical. Mas também eu tenho aqui as reações que fazem o ângulo dado pelo ângulo da inclinação. Essas ações ocorrem em B. Além disso, eu tenho o peso do corpo B, que atua para baixo. E dadas essas características, a pergunta é quais são as reações dadas no ponto A e no ponto B. Então, talvez a maior problemática aqui seria montar essa questão dinâmica de onde as forças estão atuando. Depois disso, é só fazer a resolução. Então, observem que se eu tenho uma inclinação de 30 graus, as reações elas são verticais ao plano, então elas fazem 90 graus com o plano se ele estivesse horizontal. Como o plano faz 30 graus, essas reações vão fazer um ângulo também com a horizontal. E observem o seguinte: qual é o ângulo? É o próprio 30 graus, né? Se na vertical eu tenho aqui os 90, se eu virar 30 de acordo com esse ângulo, então eu vou parar aqui no 60. Só que do 90 que estava aqui original até esse 60 que eu rodei, eu vou ter aqui 30 graus. Então esse é o ângulo que eu vou utilizar para fazer as contas nos dois lados. E isso é relevante de duas formas de pensar. Na primeira, você pode pensar que a força estava originalmente vertical e ela foi rotacionada junto com o plano. É uma forma de pensar isso. E a outra é analisar as relações aqui dos triângulos formados, né? Então, como eu tenho essas forças dadas aqui com esse ângulo de 30 graus, eu sei que esse aqui também é 30 graus. E aí, fechando o triângulo, eu sei que aqui eu vou encontrar o 30 também. Então, são algumas formas de a gente pensar isso. Enfim, o que nós temos aqui para encontrar? A reação em C e a reação em D. As duas, na verdade, vão ser dadas pelas mesmas fórmulas. A diferença vai ser o sinal. Observem que a reação vai ter duas componentes, uma componente I e uma J, ou seja, uma X e uma Y. E a componente em X, ela vai ser dada aqui. Então, essa daqui vai ser a reação em X, que ela é dada por R seno de θ. E aqui eu tenho a minha reação em Y, que é dada por R cosseno de θ, nas duas situações. A diferença é o quê? Que o sinal delas vai ser diferente. Então, começando pelas forças em X, eu só tenho em X as reações, RC e RD. A reação RC, ela é positiva porque ela aponta para a direita. Então, eu tenho aqui RC seno de θ, onde θ é 30 graus, menos RD, que aponta no sentido oposto, seno de θ, que é seno de 30 graus, e isso é igual a zero. Dessa conclusão aqui, na verdade, a gente já consegue fazer uma facilitação do segundo passo. Mas antes disso, eu vou escrever a próxima equação. Então, na segunda, basicamente nós temos as mesmas coisas,
Só que agora com cosseno de θ, as duas são positivas porque apontam para cima. Eu tenho ainda a força que atua aqui de FA para B e a força peso, que é a força da massa do corpo. Então, a partir disso, a gente pode resolver as duas equações. Da primeira, embora nós só temos incógnitas, mas nós vamos ver uma coisa muito interessante da primeira, que é o seguinte: RC seno de 30, eu posso passar para o outro lado RD e deixar ele positivo, RD seno de 30 graus. Observem que seno dividido por seno dá 1. E eu encontro que as duas forças são iguais, o que já era esperado, já que eu tenho uma estrutura centralizada, e além de centralizada, ela está homogeneamente distribuída a partir do seu centro. Então é esperado sim que as forças sejam iguais. Então, a partir disso, eu posso fazer a substituição disso na segunda, onde agora, em vez de ter RC e RD, eu vou ter só RC ou só RD. Então, observem que agora esse termo aqui, na verdade, vai se tornar 2 vezes R, vou escolher o C, cosseno de 30, é igual a 150 mais 9 vezes 9,81 vai dar 238,29. Então, já passei para o outro lado positivo. E, além disso, a gente já podia ter dividido por 2 cosseno de 30 também, né? Mas enfim. Então agora isso aqui vai ser igual a 238,9 dividido por 2 vezes o cosseno de 30 graus. Com isso, eu vou encontrar aqui 137,57. Então, essa é a força que vai ser distribuída para cada um dos apoios. Então, com isso a gente encerra. É uma questão bem simples, né? Não tem nenhuma dificuldade aqui, embora inicialmente até pareça que exista alguma dificuldade. Mas ela tem uma parte B. E essa daqui é a parte B dela, que basicamente pergunta a mesma coisa, mas agora existe uma diferença fundamental aqui, que é o seguinte: essa figura ela vai estar rotacionada em 10 graus. Então isso quer dizer que esse plano ele forma aqui um ângulo com a horizontal de 10 graus. Então, a partir disso, a pergunta é: quais são as reações agora em cada apoio? É um pouco intuitivo perceber que as forças envolvidas são as mesmas, né? Isso não vai ter diferença nenhuma. Só que agora eu vou ter um desequilíbrio no peso distribuído. Então, algum dos apoios provavelmente vai resistir mais do que o outro. E, logicamente, o apoio que vai resistir mais do que o outro é o C. E, a partir disso, a gente precisa fazer uma pequena diferenciação agora de cálculo aqui. Eu tinha aqui a minha reação em C, que antes ela estava dada por uma rotação de 30 graus. Só que agora o meu plano ele não está mais rotacionado naquela mesma forma, ou melhor, ele não estava rotacionado, né? E agora ele está. Então isso aqui vai gerar uma diferença. E agora essa seta aqui ficou bem pequenininha. Deixa eu trocar ela por outra.
Que é o seguinte, eu tinha aqui a minha seta originalmente em 90 graus, se ela tivesse num plano reto, horizontal, mas o plano estava inclinado em 30 graus, então ela ficou inclinada em 30 graus também. Mas agora a inclinação dela vai aparentemente diminuir, tá? Por quê? Porque eu tenho uma rotação, a rotação do eixo. Enquanto o ângulo dela vai aparentemente diminuir, o ângulo dessa outra aqui vai aparentemente aumentar. Exatamente por causa dessa rotação. Então vamos pensar o seguinte. Originalmente isso aqui tinha 30 graus. Por quê? Porque eu rotacionei esse plano aqui, que era horizontal, em 30 graus. Só que agora eu rotacionei mais 10. Então isso aqui ficou mais inclinado que 30. Ele aumentou em 10 graus. Então observem que esse ângulo total aqui é exatamente a soma desse 30 mais esse 10. Então o ângulo formado aqui nessa parte inicial é a soma desses dois ângulos. Então aqui eu vou ter 40 graus. Agora esse outro lado que estava apontando para cá, quando ele rotacionou, essa força ela continua na mesma posição, né? E é exatamente por esse motivo que essa força aqui ganhou 10 graus. Agora, se ela ganhou, essa daqui vai perder, porque nesse aumento de ângulo, aqui eu vou diminuir em 10. Então, acaba que agora a força... Vou fazer assim. Vou passar uma horizontal aqui, que dá pra gente perceber, ó, que tem um pedaço de ângulo aqui embaixo. Esse pedaço de ângulo foi exatamente o que foi perdido. Então, com isso, eu vou ter agora que esse ângulo aqui diminuiu. Ele perdeu 10 graus. Com essas informações, nós podemos retomar os cálculos. E, na verdade, eu vou fazer mais fácil do que isso. Como os valores são todos iguais, eu vou copiar toda essa equação aqui, fazendo apenas as substituições adequadas, que vão ser nos ângulos, é lógico, né? Nenhum ângulo vai permanecer igual. Então, observem que C o da esquerda, né? Esse aqui é C, esse aqui é D. Então, RC vai fazer 20 graus agora. RD vai fazer 40. Os sentidos continuam sendo os mesmos. E as forças envolvidas de peso e de força AB continua sendo atuante na vertical, ela continua acontecendo. Então, a partir disso, eu tenho as mesmas ideias. Visto isso, nós podemos fazer uma substituição aqui em RCD em RC e RD do mesmo jeito que a gente fez em cima, né? Só que eu não vou obter essa relação direta, eu vou obter que RC vai ser igual a RD seno de 40 dividido por seno de 20. Então talvez não seja a melhor opção. Uma coisa que nós podemos fazer é multiplicar as duas. Então multiplicar em cima por cosseno de 40, multiplicar embaixo por seno de 40 e depois somar as duas equações. Então fazendo isso, eu tenho aqui RC seno de 20 graus vezes cosseno de 40, mais RC cosseno de 20 vezes seno de 40, o menos 150 menos 9,81 vai ser esse valor aqui de cima, né? 238,29. Então eu já vou escrever nesse formato, que eu vou ter 238,29 multiplicado pelo seno de 40. Com isso, eu vou substituir esse valor aqui. Então, tem 238,29 vezes seno de 40 dividido por seno de 20 vezes cosseno de 40.
mais cosseno de 20 vezes seno de 40. E aí com isso eu vou encontrar a nossa primeira variável aqui, que é RC. Então, fazendo toda essa conta, ou na verdade não precisa nem fazer essa conta toda, né? Se vocês observarem aqui, eu tenho uma relação trigonométrica, né? Seno de A mais seno de B. Ou melhor, seno de A mais B. O seno de 20 cosseno de 40 mais cosseno de 20 seno de 40 é seno de A mais B. Então isso aqui é seno de 60. Então dá para fazer essa substituição aqui. Eu vou colocar como indicativo. Isso aqui é o seno de A mais B. Seno de 60. Né? Observem que sem calculadora você poderia resolver isso aqui e deixar só em função de seno de 40. E é importante isso que eu estou falando de sem calculadora, porque não é toda a prova que vocês vão poder usar. Tem alguns ângulos que são muito característicos, você deve saber. Bom, então nós temos aqui 176,86 newtons. Depois disso, eu vou pegar esse resultado, vou substituir ali em cima e vou obter o valor de RD. Então a reação D vai ser a reação C vezes o seno de 20 dividido pelo seno de 40. Então com isso nós vamos obter aqui um RD que vai ser 176,96 vezes seno de 20 dividido por seno de 40, que vai dar 94,1 newtons. Na próxima é a questão 3.4 aqui do livro. Então eu tenho aqui um esquiador usa uma corda esticada de reboque para alcançar o topo de uma montanha de esqui. Ele pesa 70 quilos, então essa é a nossa primeira variável. Então, ele pesa 70 quilos. A encosta coberta de neve é sem atrito e a corda de reboque é paralela ao aclive. Então quer dizer que ela tem a mesma inclinação, que está dada aí na figura também. Então na primeira pergunta, se a gente considerar um T, ele está chamando de T2, igual a 900 newtons, ele quer saber qual é o T1 que vai permitir o movimento com velocidade constante e a reação entre o esquiador e o aclive dado aí. Então, essa é a letra A. Observem que nós temos aqui 4 forças atuantes. Então tem a força de tração, as duas com o mesmo ângulo. Eu tenho a força peso, que atua necessariamente na vertical. E eu tenho a força da reação, que vai ser ortogonal ao plano. Então, eu vou colocar aqui que essa é T1, essa é T2, esse aqui é o peso e essa é a reação. Se a gente puxar uma horizontal, eu tenho aqui o ângulo das duas. São iguais, né, 20 graus. E se eu puxar uma vertical, eu também tenho aqui que o ângulo de R é igual. Então todos os ângulos aqui são 20 graus. Esse problema nós não temos. E aí a partir disso nós temos duas opções para fazer isto.
Ou nós fazemos no plano normal XY, ou nós fazemos no plano inclinado dado pela inclinação do terreno. E dessa vez eu vou seguir por essa linha. Então eu tenho aqui o somatório das forças em T e o somatório das forças em M, onde N é o... Vou fazer aqui. Então tem aqui N, que é normal, e T, que é tangente. Então essas são as forças que nós vamos somar. O que é interessante dessa perspectiva é que diretamente eu não vou precisar de muitos ângulos, né? Então tem aqui T1, tem o T2, R não vai ter porção nesse ângulo, mas o P vai. Então eu vou ter aqui a força P apontando para a esquerda. Eu vou até construir ela aqui. Então a força P ela vai ser dada em duas componentes, né? Uma componente em N e uma componente em P, fazendo a construção aqui P tangencial, P normal, fazendo a construção daquele método ponta-cauda, né? Vou colocar o P original aqui. Então com isso eu vou ter aqui menos P seno de 20 graus. Isso vai ser igual a zero. A partir disso eu posso também calcular a normal, né? Então na normal eu vou ter o R, que aponta para cima, menos o P, agora cosseno de 20, que aponta para baixo. E são as únicas forças que vão aparecer aqui, não tem outra. Então percebam que diretamente eu vou conseguir encontrar qual é a força de reação. Ela vai ser dada de forma direta aqui, sem componentes. Lembrando que eu tenho aqui o M e eu vou calcular o peso aqui em cima. Então o peso vai ser 70 vezes 9,81. Isso vai dar 686,7 newtons. Então, agora nós podemos substituir todos os valores que nós temos, né? Temos duas equações aqui. Eu vou substituir diretamente na frente delas. Então eu tenho que T1, que é a pergunta, vai ser igual a 900 mais 686,7. Então, da primeira equação, eu já vou ter aqui um valor de 1134,8 newtons. Na segunda, eu tenho que R vai ser igual a, ou melhor, não. Aqui está faltando algo. Isso aqui vezes o seno de 20. Deixa eu fazer essa conta de novo. Tá. 1134,8. E na segunda eu tenho o peso 686,7 vezes o cosseno de 20. E da segunda, então, eu vou obter 645,3. Então, basicamente é isso, a letra A. Na B ele diz o seguinte: se T1 agora, considerando agora que o T1
é igual a 900 newtons e não o T2. Calcule as mesmas coisas. Então, basicamente, eu tenho a mesma equação, sem mudança nenhuma, porque as condições são exatamente as mesmas. O que vai mudar agora é que eu tenho o valor de T1 e não de T2. Então, basicamente, o que nós vamos fazer é substituir em T2, ou melhor, em T1, e depois em P cosseno de 20. É muito intuitivo aqui, né, perceber algumas coisas. Se na letra A eu aumentei o valor de T1, na B o valor de T2 tende a diminuir, né? Até porque agora o processo que eu vou fazer é o seguinte: eu vou passar T2 para o outro lado e vou ficar aqui com T1, que é 900, menos o peso, que é 686,7, vezes seno de 20. Então, quer dizer, eu vou diminuir. E na segunda, eu não vou ter mudança nenhuma, porque a reação vai continuar sendo a mesma, já que a reação ela não vai ter variação nessa situação. Então nós temos aqui da segunda que 686,7 vezes cosseno de 20, esse é igual a 645,3 newtons, normalmente. Agora da primeira, eu tenho aí 900 menos 686,7 vezes seno de 20. Então eu vou obter 665,1 em newtons. Então também super simples, né? Sem nenhuma dificuldade. Na próxima, ela é o 3.5 do nosso livro e solicita o seguinte: considerando aqui que a pessoa pode aplicar uma força máxima, uma força Fx máxima de 200 newtons, qual é a máxima altura que eu posso assumir para esse esquema dado aí na figura? Então nós temos aqui um diagrama de corpo livre já montado, que mostram três coisas. A primeira é o peso, que atua para baixo, mas nós vamos considerar no sistema internacional. Então a massa desse corpo aí é de 50 quilos e a força máxima aplicada em X é igual a 200 newtons. E a partir disso eu sei que o peso desse corpo vai ser 50 vezes 9,81 e eu vou obter 490,5 newtons. Então agora com esses dados a gente monta o diagrama de corpo livre. Então uma força de reação, uma força peso e a força aplicada pela pessoa, e nós vamos ter essa imagem aqui. Observa que o ângulo formado pela reação é o máximo ângulo que eu posso formar aqui. Essa é uma visão. A outra visão que eu posso ter é que o cosseno dessa... Vou colocar isso aqui em vermelho. O cosseno de um alfa, que eu não sei qual é, vai ser a medida aí em pés,
que vai ser o 3, que na verdade acaba não sendo uma boa medida, porque a gente vai misturar aqui sistema internacional com unidade do sistema inglês, né? Então talvez não seja a forma mais interessante de fazer isso. Mas enfim. Então eu teria ali o 3 sobre um H grande, tá? Aqui eu estou chamando de hipotenusa. E um seno de alfa igual ao Hzinho sobre esse H grande, que é a hipotenusa. Então seria uma outra forma de encarar essa soma. E por que eu estou falando isso? Porque quem é essa soma, né? Somatório das forças em X, somatório das forças em Y. Então a partir disso eu vou montar um sistema e somar todas essas forças. Com isso, nós temos o seguinte: as forças em X são duas, né, que é a força aplicada pela pessoa, que é o 200, e a força da reação decomposta, que é a reação vezes o seno de alfa. Então, essa daqui é uma visão para realizar esse cálculo. Uma outra forma uma outra visão aqui embaixo, né, seria agora o peso e a reação. Então eu tenho aqui que o peso vai ser o menos 490,5 e a reação vai ser em função do cosseno de alfa. A partir disso, nós temos opções, não são muitas na verdade. Se eu substituir o R, né, se eu passar R seno de alfa para um lado, depois passar o seno de alfa dividindo, 200 dividido por seno de alfa, eu posso substituir esse valor embaixo. E aí eu vou ficar com 200 seno de alfa, 200 vezes cosseno de alfa dividido por seno. Para ir passando 490 positivo, eu vou ter 490 dividido por 200 e vou ter cosseno sobre seno, que na verdade não é o que a gente quer. É o ideal, sim, embora dá para resolver por isso também, que aí eu vou ter a cotangente e consigo fazer o cálculo do ângulo normalmente. Então essa é uma opção. A outra opção seria dividir as duas equações. Então eu passo para o outro lado os dois valores ali. Então passo 200 para o outro lado, menos 490, divido as duas equações, vou obter tangente também. Então é uma outra forma de encarar isso. Então vamos para a primeira visualização. Se eu passar aqui R igual a 200 dividido por seno de alfa, e agora substituir aqui embaixo, então eu vou ter o seguinte, 200 sobre seno de alfa vezes cosseno de alfa igual a 490,5. Com isso, cosseno sobre seno é a cotangente de alfa, que é igual a 490,5 dividido por 200. Então isso aqui é uma forma de encontrar o ângulo alfa. Isso aqui eu vou até colocar aqui. Isso aqui é uma forma. Uma outra forma seria dividir nas duas equações. Então eu modifico o sistema ali de cima, vou colocar aqui como 2.
Então eu modifico o sistema ali de cima da seguinte forma: R seno de alfa é igual a 200, R cosseno de alfa é igual a 490,5. Se eu dividir uma equação pela outra, o meu R vai simplificar e eu vou ter seno sobre cosseno, que é tangente de alfa. E aí eu vou ter agora o inverso do que eu obtive ali atrás. Então, 200 sobre 490,5. E aí, fazendo isso, nós vamos encontrar um valor de alfa, certo? Que, na verdade, o valor de alfa é até um pouco irrelevante, porque o que me interessa, na verdade, é igualar, né, o seno de alfa e o cosseno de alfa aqui. Na verdade, eles estão sendo representados pela altura e pelo 3. Então, observem que a partir agora dessa segunda igualdade, eu vou conseguir obter o valor da altura. E aí eu vou obter uma altura que vai ser 200 vezes 3, dividido por 490,5, que vai dar 1,22 pés. Então, essa daqui é uma forma de encarar isso. E uma terceira forma de fazer isto, talvez não, na verdade é a mesma coisa. A única diferença agora é que eu quero comparar com vocês como que isso aí ficaria nas unidades originais que foram dadas ali. Então, observa que eu tenho 100 libras e 50 libras. E aí, reescrevendo aquele sistema ali, eu ficaria agora em função de libra. Então, com 50 libras mais, ou melhor, mais não, menos R seno de alfa igual a 0. Depois eu teria 100 libras, só que agora é negativo, mais R cosseno de alfa igual a 0 também. E aí eu poderia fazer a divisão, né, das duas equações, uma pela outra. E com isso eu ia ter o seguinte, que a tangente de alfa agora ia ser 50 sobre 100. Igualando esse 50 sobre 100 ao H sobre 3, nós vamos ter aqui 3 vezes 50, 150, dividido por 100 vai dar 15 dividido por 10, que é 1,5. Então, observem que as unidades têm uma pequena diferença, ok? Mas a gente consegue chegar nos mesmos resultados aproximadamente. Então, a altura máxima que essa estrutura aqui pode ter é de 1,5, mais 1,5 em pés, né? E isso daí não vai ser, na verdade, a mesma unidade que em metros, né? Se a gente for multiplicar, eu tenho aqui que um pé equivale a 30,48 centímetros. Então eu vou até colocar essa igualdade aqui. Um pé é igual a 30,48 centímetros. Então, para transformar isso daí, eu vou multiplicar por esse valor. E a partir disso, então, em unidades de gente, nós vamos ter que 40,72 centímetros é a altura máxima, ou que 0,46 metros é essa altura máxima. Qualquer uma das duas vão ser aproximadamente iguais. Lembrando que o 46 aqui, ele na verdade ultrapassa, né? Então eu vou até melhorar, vou pôr 45,7. Ok. Então ou melhor, essas são as formas de resolver essa situação. Percebam que por enquanto nenhum deles tem uma dificuldade significativa, né? São todos bem tranquilos.
Então, nesse daqui, nós temos o seguinte: eu tenho duas caixas, uma sobre a outra, uma é denominada A, outra é denominada B, cada uma delas pesa 5 quilos e elas têm uma superfície de contato que não tem atrito. A partir disso, determine a força entre esses blocos para que eles estejam em equilíbrio, a força de contato entre as faces. Observem que nós vamos precisar de de 2 sistemas, tá? Eu já coloquei aqui o desenho, mas em uma primeira análise que vocês deveriam fazer antes de olhar o desenho, nós percebemos que precisamos de dois diagramas, porque eu tenho uma superfície de contato. Então, entre essa superfície, eu vou precisar determinar isso. Observe que o bloco B, ele tem uma reação aqui, tem uma força-peso e tem a força também exercida aqui pelo bloco A, que na verdade é a própria reação, ok? Então a força-peso, voltando para essa figura, essa força-peso W é a força do próprio bloco. A força R é a reação que o bloco A vai exercer em B. Ou seja, é a reação dada pela própria força do bloco A, a força que o peso do bloco A exerce sobre o B. E a reação em B é a reação vertical, e observem que eu tenho uma força aplicada a F aqui. Essa força que é aplicada, ela precisa equilibrar A e B nessa situação. Quando eu vou para o bloco A, a força F aplicada em B vai ser sentida em A através da reação. Então, a reação que A faz com um ângulo de 20 graus a reação que B faz sobre A com um ângulo de 20 graus. Ainda eu tenho uma reação vertical, né? Eu tenho a reação da parede. Essa reação da parede vai ser ortogonal à direção da parede, então ela vai ser horizontal, que é dada aqui. Eu tenho o próprio peso do bloco. A partir disso, nós vamos ter 2 sistemas. Um sistema dado para A e um sistema dado para B. Então, nessa primeira situação, nós temos o seguinte: MA é igual a MB, ambos pesam 5 kg. E o que nós queremos saber é qual é essa força F que produz o equilíbrio neste sistema. Então, a partir disso, eu vou montar 2 sistemas lineares, um para A e um para B. Então, nos dois eu vou ter aqui o somatório das forças em X e em Y. E esse aqui vai ser o sistema para, colocar assim, ponto A. De modo semelhante, eu vou ter um sistema para o ponto B. Vamos ver se cabe aqui, mas eu acho que nem vai caber, eu já vou até tirar. Então, as equações que eu tenho aqui. No ponto A, eu tenho uma força F que aponta para a esquerda e uma força R com seno de 20 que aponta para a direita. Então, esse é o meu sistema A. No meu sistema A ainda, agora analisando as forças verticais, eu tenho 3 forças. Então eu tenho a força RB que atua para cima. Eu tenho a força peso, que eu vou chamar aqui de W, que aponta para baixo. E além disso, eu tenho, ou melhor, eu fiz trocado. Eu estou fazendo ponto B. Deixa eu descer com isso aqui. Isso aqui na verdade é o ponto B. Então vamos continuar aqui com o ponto B, já que eu comecei com ele. Então RB aponta para cima, W aponta para baixo e R vai fazer uma força apontando para baixo também, agora com cosseno de 20. Então essas são as forças dadas em
B, na verdade. Agora, olhando para o ponto A, eu tenho uma força RA em X menos uma força R que aponta para a esquerda com um ângulo de 20 graus em seno. Então são as únicas forças aqui. Para Y, eu tenho esse mesmo R agora com cosseno de 20 menos W igual a zero. Então, duas forças em cima, duas forças embaixo. Para ponto B, eu tenho duas forças em cima, três forças embaixo. Observem que eu tenho pontos de interseção entre as duas, que não necessariamente são os Ws, tá? Mas são as forças R. E aí, a partir disso, a gente consegue resolver esses sistemas por algum dos métodos que nós já conhecemos, né? Então, vamos lá. Se a gente começar com a primeira, que é mais simples, eu posso dividir as duas equações. Então, dividindo, eu vou ficar com a tangente de 20, que vai ser igual a RA sobre W. Para ficar mais específico, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui R seno de 20 e RA. Aqui eu tenho R cosseno de 20 e W, que eu passei para o outro lado positivo. Com isso, então, eu chego nessa equação aqui, onde W eu vou substituir pelo seu valor, né? Então, aqui eu vou colocar que o peso de A é igual ao peso de B, que é 5 vezes 9,81, que dá 49,05 newtons, ou 49. Que esse 0,5 não vai ter grande contribuição. Então, a partir disso, se eu multiplicar por tangente de 20, eu vou obter o valor. Então, da primeira eu tenho que RA é igual a 49,05 vezes a tangente de 20, que é 17,8 newtons. Então, esse é meu RA. A partir do RA eu consigo descobrir o valor de R, né? Sem nenhuma dificuldade. Então, disso vem que, se eu substituir aqui na segunda, vou colocar na forma melhor. Então, aqui eu vou ter o seguinte, que o meu R vai ser igual a 40,09 dividido por cosseno de 20. Isso vai dar 52,2 newtons. Esse valor eu posso substituir aqui embaixo, porque eu já tenho ali um R seno de 20. E esse R é o mesmo R de cima. E aí, por isso que é importante montar esse diagrama aqui, porque só a partir dele você vai perceber que esse R é esse R. Senão, esse aqui seria um outro R qualquer que você não poderia substituir. Então, ok. Fazendo essa substituição, eu vou ter que F é igual a R seno de 20. Então, com isso, F vai ser igual a 52,2 vezes seno de 20. E isso vai dar 17,85. Então, a gente vê que o F vai ter, na verdade, o mesmo valor da reação, né? E a partir disso, nós vamos descobrir agora qual é a reação em B.
né? Quem é RB? A partir daqui de baixo. E RB vai ser a força peso mais o R cosseno 20, onde R é 17,8 vezes cosseno de 20. 17,8 vezes cosseno de 20 mais 40 ou melhor, aqui não é 17, né? Eu troquei os R's. Aqui é 52,2, porque não é o RA, é o R. Então, fazendo esse cálculo, isso vai dar 98,1 newtons. Então aqui a gente descobriu as 3 partes. Depois disso, são feitas mais 2 perguntas, né? Mas são perguntas teóricas agora. E aí, deixa eu ver aqui. Se o valor de F determinado na parte A é aplicado, os blocos se moverão, né? Se você aplicar essa força, você tem um sistema em equilíbrio. Então, logicamente, os blocos não vão se mover, você não vai ter aceleração. E a outra pergunta que ele faz é se F é menor que o valor determinado na parte A, o que vai acontecer? Você vai ter movimento, basicamente. Se o F é menor, eu vou ter um sistema que não está em equilíbrio, então ele vai ser um sistema acelerado. Vou tirar isso para cá. E aí, a partir disso, você vai ter movimento. Basicamente é isso. Então, essas são as 3 perguntas. Vou encerrar esse vídeo aqui, que ainda falta muita coisa. E depois eu continuo. Nós temos que vencer esses exercícios aqui para acabar esse subcapítulo, na verdade. Percebam que por enquanto tá bem fácil, só que mesmo sendo fácil, requer um estudo, né? Eu creio que a gente vai começar a dificultar um pouquinho, na verdade todos eles são fáceis. Esse aqui que é médio, o resto praticamente é tudo fácil. Esse aqui diz que é difícil, mas eu não creio também. Então é isso, logo voltamos.